Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, da Rede Municipal de Teresina. Atualmente eu ministro aula na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, situada na Zona Sul de Teresina. Gostaria de mandar um forte abraço para a minha equipe gestora, equipe de professores e aos meus alunos também do 9º ano que estão acompanhando essa aula aqui juntamente conosco pela televisão, tá bom? Pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar um conteúdo aí que a gente já viu anteriormente, mas nós vamos revê-lo aqui novamente aqui, que é um assunto chamado perímetro, tá ok? Mas nós vamos determinar, na verdade, o perímetro de uma região retangular obtida pela justaposição de dois retângulos descritos sem o apoio de figuras. Então nós vamos buscar calcular aí esses perímetros sem ter a figura para ter apoio, tá ok? Mas antes de nós entrar nessa parte de justaposição, nós vamos ver realmente o que é o perímetro e vamos fazer alguns exemplos com a figura, tá ok? Então vamos lá, ó. A introdução aqui. Perímetro é uma medida observada em figuras geométricas planas, isto é, figuras bidimensionais. Ele é definido como a medida do contorno de uma figura geométrica, logo, é uma medida de comprimento. O método usado para obter o perímetro varia de figura para figura, mas a maneira mais óbvia de encontrar esse comprimento é medir com régua, trena, metro ou qualquer outro objeto que possa ser usado para esse tipo de medida. Entretanto, as propriedades das figuras geométricas podem ser usadas para dar mais precisão à medida e acelerar o processo de encontrá-la. Vamos ver a seguir o método determinado perímetro dos principais tipos de figuras geométricas planas ou mesmo curvas. Na verdade, nós vamos ver somente mesmo do retângulo, ok? Então, os retângulos, eles são paralelogramos, ou seja, possuem lados opostos paralelos e congruentes. Então, isso aí, pessoal, é uma propriedade dos retângulos, tá ok? Nós vimos aí, inclusive, em aulas passadas, essas propriedades de paralelogramos. A gente viu que os retângulos são paralelogramos que possuem lados opostos paralelos e esses lados opostos são paralelos, são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida, ok? Logo, para descobrir a medida do perímetro de um retângulo, é necessário apenas que duas de suas medidas não paralelas sejam conhecidas, ou seja, você tem aqui as medidas paralelas. Para você conseguir calcular o perímetro desse retângulo, se você conhecer os lados das medidas não paralelas, aí, a medida dos lados não paralelos, você consegue calcular esse perímetro, ok? As outras duas terão a mesma medida, pois em um retângulo lados opostos são paralelos. O que ele está querendo explicar aqui, pessoal? Explicar assim, ó. Você tem aqui um retângulo. Se você conhecer esse lado e esse lado aqui, você consegue calcular o perímetro. Por quê? Porque como é um paralelogramo, é um retângulo e é um paralelogramo, esse lado aqui, o de cima vai ter a mesma medida que do de baixo. E o do lado direito vai ter a mesma medida aqui do lado esquerdo, ok? Então, por isso que você consegue calcular o perímetro conhecendo apenas dois lados não paralelos, tá ok? Então, exemplo, o perímetro de um retângulo que possui base igual a 10 centímetros e altura igual a 20 centímetros. Basta você calcular 10 mais 10 mais 20 mais 20. Por quê? Porque a base ser 10, ó, vou até fazer aqui embaixo, aqui, ó, pra vocês verem, você tem mais ou menos assim, ó. E altura 20, né? Ó. Como é um retângulo, esse lado aqui é igual a esse, ó, que é 20 também. E lá em cima é igual a embaixo, é 10. E o que é o perímetro? Pessoal, o perímetro é o contorno da figura, ou seja, você somar aí essas medidas aí. Então é 10 mais 10, mais 20 mais 20. Então 10 mais 10 é 20, 20 mais 20, 40 e 40 mais 20, 60. Então o perímetro nesse caso aí, tá? O perímetro, nesse caso, é de 60 centímetros, não é isso? 60 centímetros. Ok. Então, vou fazer aqui um exemplo. Seu João resolveu fazer um cercado em sua fazenda, com o intuito de plantar algumas verduras. Para impedir que os animais comam seu plantio, ele decidiu cercar a região com arame. Então,
Ele cercou com arame, né? Sabendo que cada metro cercado custa a ele R$ 2,50, ou seja, R$ 2,50, e que a parte do terreno que seu João utilizou forma um quadrilátero com os lados 50, 18, 42 e 16 metros, quanto seu João irá gastar para cercar o terreno? Então vamos lá. Primeiro, vamos para a solução. Note que estamos diante de uma questão que envolve o perímetro de figuras planas. No caso, é um quadrilátero irregular. Nesse caso, não é um retângulo, mas a gente está trabalhando aqui com um exemplo de perímetro, tá ok? Então vamos ver. Para podermos resolver a questão, precisamos determinar primeiramente o tamanho do perímetro do terreno que seu João irá cercar, para depois determinar o valor gasto. Então vamos ver. Como o perímetro é a soma das dimensões da figura, ou seja, é o contorno da figura, nós vamos ter que o perímetro, nesse caso aqui, pessoal, eu estou considerando o perímetro aqui, essa nomenclatura 2P, tá? Então esse 2P aí significa perímetro. Então 2P no caso ele vai ser 50 mais 18 mais 42 mais 16, que se você somar aí, nós vamos ter o perímetro aí de 126 metros, certo? Mas temos pela questão que cada metro construído tem um custo de R$ 2,50. Logo, o valor gasto para fazer a obra total será de 126 vezes 2,5, que se você calcular, dá R$ 315. Logo, a afirmativa que contempla a solução da nossa atividade é dada pela letra E. Marcando a alternativa, temos a letra E aí como nossa resposta nesse exemplo, ok? O exemplo 2 diz assim, ó. Um campo de futebol de formato retangular tem 100 metros de largura por 70 metros de comprimento. Antes de cada treino, os jogadores de um time dão 5 voltas e meia correndo ao redor do campo. Sendo assim, determine. Letra A. Quantos metros os jogadores correm ao dar uma volta completa no campo? B. Quantos metros eles percorrem ao dar as 5 voltas e meia ao redor do campo? E C. Se eles repetem essa corrida de 5 voltas 5 vezes por semana, quantos metros os jogadores correm em uma semana? Então vamos ver aqui a solução desse exercício. Então nós vamos representar o campo para visualizarmos melhor a ideia. Então o campo aqui em formato retangular, que ele falou na questão, onde temos aqui 100 metros de comprimento e 70 metros de largura. Então o perímetro do retângulo em questão é igual à soma das medidas dos lados da figura. Então nós vamos aplicar os valores aí, tá? Ó. Nós temos a base, como se aqui fosse o Bzinho de base, e aqui 70 seria a altura. Como aqui em cima vai ter o mesmo valor da base e aqui vai ter o mesmo valor da altura, base mais base, ou seja, B mais B é 2B, ó, tá? 2 vezes B. E H mais H é 2 vezes H. Então o perímetro vai ser 2 vezes B mais 2 vezes H. Aplicando os valores, ó, 2 vezes 100 mais 2 vezes 70. Que no caso vai dar 200 mais 140, que vai dar o perímetro aí de 340 metros. Então, o perímetro desse campo é de 340 metros, certinho? Então, logo verificamos que o valor de uma volta completa ao redor do percurso do campo tem um total de 340 metros. Você já foi a solução da letra A. Então, se uma volta completa tem 340 metros, 5 voltas e meia terá 5,5, que são 5 voltas e meia, vezes 340, que se você multiplicar dá um total de 1.870. Então nós temos aí a solução da letra B. E a letra C, ele pergunta, a última pergunta se refere à quantidade de metros que o atleta irá percorrer ao dar 5 voltas e meia, 5 dias por semana. Então nós pegamos aí o valor de 5 voltas e meia, que é 1.870, e multiplicamos por 5, porque são 5 dias por semana. Multiplicando, dá um total aí de 9.350 metros. Então, as respostas ficam da seguinte forma. Letra A, 370 metros uma volta. Letra B, 1.870 metros em 5 voltas e meia. E letra C, 9.350 metros durante a semana. Sendo 5 dias, 5 dias na semana, correndo 5 voltas e meia. Tá ok? Então, pessoal, a gente viu aqui mais ou menos como é que a gente pode calcular o perímetro e algumas variações, tá bom? Só que agora nós vamos realmente adentrar aí nessa parte de retângulos justapostos e nós vamos calcular esses perímetros aí, tá? Então vamos lá.
Paulo e Felipe têm dois terrenos retangulares. O terreno de Paulo mede 15 metros de frente por 28 metros de fundo. E ao lado do terreno de Paulo fica o de Felipe, medindo 12 metros de frente e 28 metros de fundo. Qual o perímetro externo ocupado pelos dois terrenos? Então, como a gente não tem a figura aqui para dar apoio nessa questão, nós temos que realmente desenhar, para ter um esboço mais ou menos como é que vai ser essa figura, para a gente poder calcular esse perímetro, tá bom? Então, ó, ele diz aqui que o terreno de Paulo tem 15 metros de frente. Então, vamos colocar aqui, ó, 15 metros por 28 de fundo. Então, 28 assim, ó. Esse é um pouquinho maior, tá? Então, vamos fechar aqui, tá? Então, aqui é 15 metros e aqui é 28 metros. Da mesma forma, aqui vai ser 15, né? E aqui também 28. Aí ele fala mais. Ao lado do terreno de Paulo, fica o de Felipe, medindo 12 de frente e 28 de fundo. Então, ó, vai ser um pouquinho menor aqui, ó. 12, tá? Só que aqui, a largura, o fundo, como ele diz na questão aí, vai ser os mesmos 28 metros, tá? Como aqui é 12, bem que também vai ser 12, tá? Ó. Da mesma forma que aqui é 15, aqui também vai ser 15. Aí tá bom. É um retângulo, tá? Então, qual o perímetro externo ocupado pelos dois terrenos? Ele quer o perímetro. Pessoal, você tem que lembrar que o perímetro é o contorno, tá ok? Então, esse ladinho aqui que está no meio aqui de 28 metros, ele não vai entrar nessa conta, nesse cálculo. Você vai ter que calcular apenas aqui o contorno, ou seja, a parte externa aqui desse terreno. Então, calculando aqui, nós vamos ter o seguinte, ó, que o perímetro, ele vai ser quanto aí, ó? 15 mais 12, mais 28, né? Mais 15 mais 12 mais 28. Certinho? Então, nosso perímetro aqui vai ser quanto? Como a ordem aqui não altera, o resultado, ó, 15 mais 15 dá 30. 12 mais 12 dá 24. E 28 mais 28 dá 56. Se você calcular 24 mais 56, dá 80. E 80 mais 30 dá 110. Ou seja, você tem aí 110 metros. Que a alternativa correta aí é letra C, tá ok? Então, fizemos aí o primeiro exercício. Vamos agora para o segundo. O segundo exercício diz assim, ó. Uma escola da rede municipal de Teresina possui mesas de professores com medidas de 1,25 metros de comprimento e 0,6 metros de largura. Em uma atividade, foi necessário juntar duas dessas mesas, deixando juntos os lados que representam o comprimento de cada mesa. Certo. O perímetro resultante da junção dessas duas mesas é... Então, nós temos aqui 1,25 metros de comprimento. Então, o comprimento está aqui. E 0,6, vou botar mais ou menos aqui, ó, de largura. Então, isso aqui é uma mesa, tá? Então, ele fala, em uma atividade foi necessário juntar duas dessas mesas, deixando juntos os lados que representam o comprimento. Então, o que ficou junto foi o que representa o comprimento. Então, foi esse ladinho aqui, ó, que ficou junto com uma outra mesa. Então, nós vamos calcular 0,6 aqui para baixo, tá? Ó. Desenhar aqui no caso. Então, nós temos aqui assim, ó. Aqui é 0,6, aqui também. Como aqui é um retângulo, esse lado vai ser igual a esse. Também vai ser igual a esses aqui, né? Ó, 0,6. Isso aqui são as larguras da mesa, tá? E o comprimento, ele fala que é 1,25. Então, aqui vai ser 1,25. E aqui também 1,25. Como ele pede o perímetro, esse
tracejada aqui do meio aqui, ó, não vai entrar no cálculo, porque o perímetro é apenas o contorno da figura, certo? Então, como o perímetro é o contorno da figura, o perímetro aqui vai ser calculado como aqui, ó. Vai ser assim, ó. 1,25 mais 0,6 mais 0,6, né, ó, mais 1,25 mais 0,6 mais 0,6. Ok. Então, ó, 1,25 mais 1,25 dá 2,5, né, ó. 2,50, mas a gente pode esquecer o zero aí, deixa só 2,5 mesmo. 0,6 mais 0,6 dá 1,2. Da mesma forma que 0,6 mais 0,6 dá 1,2. Então vai ficar 2,5 mais 1,2 mais 1,2 dá 1,4. Somando isso aqui, no caso, desculpa, dá 2,4. Somando isso aqui dá 4,9. Ou melhor, pode também falar que é 4,90, tá bom? 4,90 metros, ou seja, alternativa correta aqui, letra D, certo? Temos aí a resposta do segundo exercício, letra D. O terceiro exercício diz assim, ó. Osanira aproveitou uma promoção e comprou 2 terrenos retangulares em um loteamento perto de sua casa. Sabendo que os terrenos estão um ao lado do outro pela dimensão maior e que cada terreno mede 10 por 25 metros, qual o perímetro obtido após juntar os 2 terrenos? Pessoal, nesse exercíciozinho aqui eu vou deixar para vocês aí 1 minutinho para vocês resolverem e eu volto com a solução dele para vocês, tá bom? Bom, pessoal, então vamos retornar aqui para nós fazermos essa questão, beleza? Então, nesse exercício aqui, ele fala que ela comprou 2 terrenos, aproveitou uma promoção, e ele fala assim, sabendo que os terrenos estão um ao lado do outro pela dimensão maior e que cada terreno mede 10 por 25 metros, qual o perímetro obtido após juntar os 2 terrenos? Então, como ela fala aqui que eles estão pela dimensão maior, estão juntos, né? Um ao lado do outro pela dimensão maior, eles vão estar um ao lado do outro pelo tamanho 25. Então, se o terreno tiver aqui 10 metros de comprimento, de frente no caso, né? Por 25 metros aí de largura, eles vão estar aí juntos aí pela essa maior dimensão aqui. Então, eu vou ter o segundo terreno aqui tendo 10 metros de frente e esses 25 metros aqui de largura. Então, aqui vai ser 10, né? Ó, 10. Lá em cima, da mesma forma, 10 e 10. E aqui vai ser 25 e 25. Como ele quer o perímetro, novamente vamos falar isso, esse ladinho do meio aqui não entra na conta. Só vai entrar na conta aqui o contorno da figura. Então, o contorno da figura, se você somar aí, quanto é que vai ser esse perímetro? Esse perímetro vai ser, ó, 10 mais 10 mais 25, né? Ó, mais 10 mais 10 mais 25. Então, aqui, ó, 10 mais 10 dá 20. 20 mais 25 dá 45, né? Ó, aqui, ó, 45. Da mesma forma aqui também vai dar 45.
Então, 45 mais 45 é 90. Então, o perímetro obtido após juntar os dois terrenos dá 90 metros. Então, a alternativa correta, nesse caso aí, letra B de bola. Beleza? Questão de número 4. Questão de número 4 diz assim, ó, os irmãos André e Gabriel desejam murar dois terrenos que ficam um ao lado do outro e cada terreno tem 20 metros de largura por 40 metros de comprimento. Considerando que o lado comum aos dois terrenos é o comprimento e que nesse lado comum não haverá muro, o perímetro a ser murado será de... Então, vamos ver aqui, ó. É 20 metros de largura por 40 de comprimento. Então, o terreno, ele é mais ou menos assim, ó. 40 aqui e 20 aqui, né? Ó. Ele é mais ou menos nesse esquema aí. Só fazer assim. Ele é mais ou menos nesse esquema aqui, ó. Onde aqui é 40 de comprimento, né? E 20 de largura. Ele falou na questão aqui o quê? Que eles estão juntos aí pelo comprimento, ou seja, o terreno vai estar junto pelo comprimento. Então, vou botar 20 metros aqui. Eles vão estar junto pelo comprimento. Então, aqui vai ser 40, 20, 20. Também vai ser 20 e 20, aqui também vai ser 40, né? Só que ele disse uma coisa aqui na questão, que ele fala que não haverá muro desse lado comum aí, que é o comprimento comum entre os dois terrenos. Então, é como se fosse tirar isso aqui, ó. Então, ele quer que a gente calcule o perímetro dessa figura. Então, vai ficar 40 mais 20, mais 20, mais 40, mais 20, mais 20. Aqui, ó, vai dar 80. E aqui, da mesma forma, também dá 80. 80 mais 80, 160. Então, a alternativa correta desse exercício de número 4, letra A. Beleza? Vamos para o quinto exercício. O quinto exercício diz assim, ó. A casa de Ana, que possui um formato retangular, possui 8 metros de largura por 12 metros de comprimento. E ela deseja ampliar o fundo da casa em 4 metros ampliar o fundo da casa em 4 metros em toda a sua largura. O perímetro da casa de Ana após essa ampliação será de... Então, vamos ver aqui, ó. Então, ela possui aqui, ó, 8 metros de largura, né, ó. Aqui, por 12 metros de comprimento. Então, mais ou menos assim. Aí ele fala, ela deseja ampliar o fundo da casa em 4 metros em toda a sua largura. Então, vai aumentar aqui a largura da casa em 4 metros, tá? Ó. Então, ela quer fazer que fique dessa forma aqui, ó. Deixa eu apagar essa partezinha aqui que ficou meio estranha. Pronto. Então, como é 8 metros de largura aqui, e aqui é 12 metros de comprimento, ela aumentou aqui 4 metros, quer aumentar aqui 4 metros, e aqui continua sendo 12. Essa paredezinha aqui do meio aqui, ela não vai ser contada aqui no nosso cálculo. Então, o cálculo vai ser 4 mais 12 mais 4, mais 8 mais 12 mais 8. Certo? Então, ó. 4 mais 4 dá 8, mais 12 dá 20, bem que é 20, ó. 8 mais 12 dá 20, mais 8, 28. 20 mais 28 dá aí 48, no caso, metros, né? Alternativa correta aí, letra C, certo?
E o sexto exercício diz assim, ó. As irmãs Paula e Aline compraram cada uma um terreno lado a lado. O terreno de Paula tem 12 metros de largura e 25 metros de comprimento. Então, o terreno de Paula aqui tem 12 metros de largura, então vai ser mais ou menos isso aqui, e 25 aí de comprimento. Então aqui é 25, né? E aqui é 12. Já o terreno de Aline tem 10 metros de largura e 30 metros de comprimento. Então aqui vai ser, no caso aqui, 30, né? Vou colocar um pouquinho mais embaixo assim, ó. E aqui 10. Então ela pede aí o perímetro, não é isso? Calcule o perímetro dos dois terrenos. Aqui em cima vai ser 30 e aqui em cima vai ser 25. O que pode confundir aqui é exatamente esse ladinho bem que eu vou pintar aqui, ó. Mas se você perceber, daqui até aqui embaixo é 12, né, ó? É 12. E esse ladinho daqui até aqui é 10. Então você vai pegar o todo, ó, que é essa parte aqui, ó, 12, e vai te retirar essa partezinha aqui que é o 10. Então 12 menos 10, esse ladinho aqui é 2, certo? Então o seu perímetro aí vai ser quanto? Vai ser, ó, 25 mais 12 mais 25 mais 30 mais 10 mais 30 e mais 2. Então, ó, 25 com 25 dá 50. 50, né? Vou botar assim. Mais 30 mais 30 dá 60, mais 10 dá 70, não é isso? Aí sobrou somente o 12 e o 2, que 12 mais 2 dá 14. 50 mais 70 dá 120, mais 14, 134 metros, ok? Então, esse aí é o perímetro dessas duas figuras, tá bom, pessoal? Então, na nossa aula de hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado a todos pela atenção, um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.